Sejam bem-vindos ao Mente em Foco. Hoje nós iremos realizar uma imersão técnica na logoterapia de Viktor Frankl, focando na intersecção entre a psicologia existencial e a nossa amada teologia. Para guiar essa conversa, nós iremos utilizar como base os estudos de Aysfield, publicados em 2004, e a análise fenomenológica de Moreira e Holanda, em 2010. Nós estamos aqui com duas pesquisadoras expert na área para destrinchar esses conceitos. Queridas amigas e doutoras, eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite, de estarem participando então do nosso podcast, nosso mais novo podcast, o Mente em Foco. E eu gostaria de saber se vocês podem se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho mais sobre o currículo de vocês e também para a gente poder agregar a nossa conversa aqui, né? Eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o meu convite de estarem aqui nesse primeiro episódio do nosso podcast Mente em Foco, né, nas plataformas do Spotify, Deezer. E eu estou muito feliz de vocês terem participado, estarem participando aqui com a gente. Eu queria saber se vocês podem se apresentar, falar um pouquinho mais sobre vocês, porque eu tenho certeza que vocês são peritas na área, certo? Certo, Lara. Isso é um baita elogio para nós. E me apresentando aqui para vocês, que ainda não me conhecem, eu me chamo Fernanda Pacheco. Eu sou psicóloga e eu tenho o doutorado dentro da psicologia existencial, que a gente vai ali estudando também dentro da logoterapia, sabe, dessa parte de espiritualidade. E eu sou pesquisadora colaboradora desse núcleo de estudos em fenomenologia e existencialismo lá na USP. Olha que maravilha, eu sou apaixonada por fenomenologia, mas esse não vai ser muito o nosso assunto de hoje. Viktor Frankl vai ser realmente o foco, mas a nossa amiga Ludmila, ela vai ter muito para agregar nesse sentido também. Bom dia, gente, eu sou Ludmila Mareto, eu também sou formada em psicologia, primeiramente, tenho mestrado em ciência da religião e o doutorado em teologia sistemática, focado em Jó, e vou trazer muito para contribuir aqui hoje com você. Nossa, que maravilha, Ludmila! Uma teóloga entre nós, nesse ramo de tantos homens, a gente está muito feliz pela sua participação aqui com a gente, mas a gente já vai, então, indo direto para o ponto, né? Meninas, eu gostaria de começar com vocês mencionando o artigo, né, Moreira e Holanda, de 2010. Os autores, né, a gente até leu em conjunto para trabalhar com os nossos telespectadores aqui esse tema. Os autores, eles discutem essa importância de não reduzirmos o homem ao seu psiquismo, né, ao seu subconsciente, inconsciente, a todas essas facetas dele. E eu queria saber mais de vocês de como a ontologia dimensional de Frankl, que é uma tecla que a gente vai trabalhar bastante aqui, resolve esse problema técnico, né? Eu queria saber a resposta de vocês para essa questão. Sabe, Lara, Moreira e Holanda, ele vem explicando que a psicologia tradicional muitas vezes vai cair no reducionismo, que vai tratar o homem apenas como um conjunto de processos biológicos ou traumas psicológicos. O que a logoterapia vai propor? Ela vem trazendo uma visão tridimensional, que é o somático, o corpo, o psiquismo, a mente, e o noético, esse espírito. O ponto técnico crucial é que a dimensão noética, ela não adoece. Ela é o recurso de saúde que permite o indivíduo se distanciar de seus sintomas. É nela que reside a vontade de sentido, sabe? Que os autores, eles vêm descrevendo como uma motivação primária da existência humana. Nossa, é realmente isso que a gente pode perceber assim na história do Frankl, né? E como essa vontade de sentido se diferencia do desejo de prazer ou poder, que é explorado nesse texto e que é explorado em tantas outras vertentes da psicologia? Para Frankl, diferente de Freud ou Adler, ele vem trazendo o prazer como consequência do sentido realizado, não um objetivo final, entende? Quando o homem ele foca apenas no prazer, ele ignora essa capacidade, a sua capacidade de autotranscendência
transcendência, que é o ato de dirigir-se a algo fora de si mesmo. Eu acho isso extremamente interessante porque isso dá uma validade muito maior para o sofrimento da pessoa. Exato. Dá um direcionamento e também faça com que a gente possa dar um sentido novo para essa experiência de sofrimento, de lutas, de dificuldades que nós estamos passando, né? Mas agora passando para um outro tema que também foi bastante trabalhado e agora focando então na Ludmila, na perspectiva teológica, né? A gente trabalhou também um artigo do Einsfield, no ano de 2004, e ele faz uma correlação direta com o livro de Jó. E aí, como a análise do livro de Jó, segundo Einsfield, ajuda a entender os valores da atitude na prática para você? Então, de acordo com o artigo, ele vem fazendo uma análise brilhante ao mostrar que o sofrimento de Jó é o cenário onde a teoria do Frankl se prova real. Ele divide a realização de sentido em 3 categorias de valores. A primeira são os valores criativos, que Jó perde ao perder seus bens e trabalho. A segunda são os valores vivenciais, que ele perde ao perder sua família. E aí o que sobra? Sobra apenas os valores de atitude. Olha só que interessante, né? É algo bem diferente da nossa perspectiva atual. Você poderia detalhar mais sobre então o que seria esse valor de atitude para o nosso público? Claro. Segundo o Einsfield, então, quando estamos diante de um desafio que a gente não pode mudar, como uma doença terminal ou uma perda irreparável, a nossa última liberdade é a escolha da atitude. Jó, então, ele não sofre passivamente, ele questiona, ele se posiciona, ele transforma o seu sofrimento em conquista. O autor argumenta que Jó personifica o homo pacis, provando que a dignidade humana não depende apenas da felicidade circunstancial, mas da preservação de um para que viver. Olha só que maravilhoso, principalmente para Fernanda, porque isso é totalmente ligado com a fenomenologia. A fenomenologia e o existencialismo, principalmente, eles vão trazer então essa base para direcionar e dar um real sentido e uma função para esse ser em estado de sofrimento, né? Por exemplo, eu estive em um momento da minha vida onde, isso é bem pessoal, mas eu gosto de trazer essas experiências aqui para vocês. A minha mãe, ela estava à beira de descobrir um possível câncer de mama, então eu pude saber lidar com isso de uma forma diferente. Além da vivência com o nosso Deus, que é maravilhoso, a psicologia de Frankl, ela ajuda muito, ela nos direciona para esse caminho de integração a novos conhecimentos. E aí eu tenho uma nova área para trabalhar aqui com você, que parte do pressuposto da fé, da clínica, né? Do super sentido, que é uma dúvida comum entre os acadêmicos. E é o limite entre a terapia e a espiritualidade, na verdade, né? O Moreira e Holanda, eles vão trazer que a espiritualidade, de forma fenomenológica, ela pode ser tratada na clínica. O que significa na prática clínica esse tratamento da espiritualidade? Primeiramente, obrigada, Lara, por compartilhar essa experiência pessoal com a gente. E isso vai acrescentando muito no que vou trazer agora. Que nessa prática vai estar mudando bastante coisa, porque, claro, na teoria e prática muda muita coisa e isso assusta muita gente. Mas assim, não significa que o terapeuta ele precisa trazer essa crença ou direcionar o paciente para alguma religião. Não, nada disso. Ele não pode também ignorar essa parte do paciente buscar um sentido maior, sabe? O que Moreira e Holanda eles colocam é que existe esse suprassentido, esse sentido último, que não cabe totalmente na lógica, que a gente não resolve só explicando racionalmente. E que para muita gente é justamente a fé que sustenta quando a pessoa está passando por situações muito difíceis. Principalmente quando entra aquela ideia de tríade trágica, dor, culpa e morte. Nesse momento não é só uma questão de técnica clínica, é uma questão de reconhecer que existe ali uma dimensão muito profunda da experiência humana. Então, quando a clínica ela ignora isso, sabe, não é um detalhe que fica de fora, é como se a gente deixasse de olhar uma parte essencial da pessoa. Isso é maravilhoso que você está falando mais uma vez, porque quando eu fui procurar a base para nós trabalharmos, para esse encontro tão importante, né, para iniciar esse novo ciclo do nosso podcast, eu encontrei várias bases sobre a relação entre Frankl e Jó,
que é um personagem tão icônico, um personagem tão caricato, um personagem que trabalha realmente essas facetas da dor. E olha só, Einsfield, ele completa isso com a ideia da teologia do sentido, certo? Certo, Lara. Einsfield propõe que a teologia deve ser psicologicamente informada. Ela não deve ser apenas um conjunto de dogmas, mas uma resposta às angústias existenciais. Então ele vai utilizar o exemplo de Jó para mostrar que o encontro com Deus ocorre no auge da angústia, onde o sentido não é algo explicado, mas algo encontrado através dessa presença e da responsabilidade. Nossa, eu tenho certeza que cada ouvinte que está aqui presenciando esse acontecimento tem uma história parecida para contar em relação a isso. Tem algo para acrescentar e a gente ficaria muito feliz de poder escutar vocês, mas o tempo aqui é curto e a gente está indo já para a nossa conclusão final, porque o tempo das nossas doutoras ele é muito curto aqui e a gente conseguiu uns minutinhos, né, para poder fazer essa reunião, essa conversa com elas, que com certeza foi muito de grande ajuda, agregou muito conhecimento, né? Então, para a gente encerrar essa entrevista, que mensagem principal o artigo, as bases teóricas de Einsfield e Moreira e Yolanda deixam para quem trabalha com educação ou saúde mental hoje? Eu acredito que a mensagem que eles deixam, e até a mensagem que a gente deve ter em nossas vidas, é que a pessoa ela é sempre maior do que a sua crise. Como Moreira e Yolanda também vem trazendo, que a cura ela passa pela descoberta de que a vida ainda espera algo de nós, independente do que sofremos. Eu acho que isso não vai se aplicar só à parte clínica do psicólogo, mas na nossa vivência, porque cada vivência nossa ela vem trazendo uma experiência diferente e isso vai nos construindo como pessoa. Exatamente, Fernanda. E no outro artigo a gente vem trazer também que o sofrimento nunca é a última palavra, como a gente pode ver pelo exemplo de Jó, e existe uma transcendência que nos convoca a permanecer íntegros, mesmo no escuro. Isso é maravilhoso. Eu acho que essa conversa assim, foi de grande ajuda para várias pessoas, para mim, para as doutoras e para você que está nos escutando também. Eu tenho certeza que isso te motivou a enxergar que sim, existe uma luz no fim do túnel. Existe um momento onde você sim vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vencerá. É isso que a palavra de Deus diz, mas também é isso que a psicologia promove, que as nossas crises, como a Fernanda muito bem disse, são somente momentos e que cada paciente, cada profissional, cada ser é muito maior do que isso. Então eu só tenho a agradecer a vocês pela participação, por cada comentário acolhedor, cada frase que com certeza vai ajudar e saibam que todo o conteúdo que a gente conversou aqui, ele se interliga de uma forma e a forma é entender que o sofrimento pode ter significado, ele pode ter aprendizado e ele pode sim passar para outra fase, pode levar-nos a outros lugares. Eu agradeço a participação de vocês, obrigada por terem vindo mais uma vez, esperamos vocês novamente em outros encontros aqui e vocês podem se despedir do pessoal agora então. Nós também agradecemos a oportunidade de estar aqui, a gente com certeza vai voltar com outros assuntos que ainda tem muita relevância para serem tratados e serem tragos a público e a gente agradece e até a próxima. Obrigada, gente, um beijo, nos sigam no Instagram, que é muito importante para o nosso trabalho. Então é isso, pessoal, agradecemos mais uma vez a sua participação, você estar ouvindo aqui então o nosso podcast que fala todas as terças e todas as quintas sobre psicologia e sobre o sentido da vida na Palavra de Deus e eu espero você no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e uma abençoada noite.